Hoje a gente vai falar sobre a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, com base no ano de 2025. Ela trouxe algumas mudanças importantes pra gente. Por exemplo, você sabia que a classificação de pressão mudou? O que a gente considerava normal antes, de uma pressão ok, era o valor de PA de 120 por 80, que no caso seria 12 por 8, o que a maioria das pessoas tem. Só que agora, com a nova classificação, esse valor de referência já é considerado como uma pressão elevada, uma possível pressão alta, ou pelo menos o início dela. Já não está muito normal como costumava ser antes. Além disso, a gente também tem hipertensão que começa em 130 por 80, que nada mais é 3 por 8. E não mais 140 por 90, que seria a antiga 14 por 9, o que a gente considerava antes. Com base na nova atualização da Diretriz Brasileira de 2025, agora a nova meta para adultos é inferior a 3 por 8. Mas para pacientes frágeis acima de 80 anos, ela segue sendo uma meta contínua de 14 por 9. A diretriz diz que quanto menor o risco, menor tem que ser a meta. A diretriz pede que o diagnóstico da hipertensão seja realizado fora do consultório. Agora ela exige MRPA, que é o mapa residencial de pressão arterial em casa por 5 dias ou mais, e também um mapa de 24 horas. Sem isso, não pode ser fechado o diagnóstico. Isso evita tratar quem tem hipertensão do jaleco branco, que é basicamente aquela pessoa que não pode ver nenhum profissional da área de saúde com jaleco branco, tipo esse daqui, que a pressão já sobe. Então, é muito necessário fazer esse monitoramento contínuo. Para termos certeza de uma real situação de caso de hipertensão, é necessário fazer acompanhamento fora do consultório e monitorar diariamente a pressão desse paciente, acompanhar os níveis de elevação e fazer monitoramento contínuo. Porque, sem medida fora do consultório, não existe diagnóstico, existe suposição. E suposição pode colocar em risco a vida de um paciente ou até mesmo levar à morte. Porque o fisioterapeuta precisa ter conhecimento sobre a diretriz brasileira. Vamos lá. A diretriz define quando é contradição absoluta para o exercício. Se o paciente chega, por exemplo, com uma pressão de 18 por 11, que seria 185 por 115, o fisio não pode fazer nenhum tipo de exercício, e muito menos passar um treino para o paciente. O que ele pode fazer é encaminhar para o profissional cardiologista para monitorar a pressão daquele paciente. Saber isso evita um possível acidente vascular cerebral na sua sessão. Além do mais, usando de maneira correta, a diretriz define que o exercício abaixa a pressão arterial. A diretriz de 2025, ela considera o exercício aeróbico como tratamento não medicamentoso, nível A, o que significa que ele vai ter o mesmo efeito que o remédio. Se você não sabe que a meta é 13 por 8, como você vai montar o treino do paciente e ajudar ele a chegar lá? Você precisa estabelecer uma meta, você precisa saber onde até aquele paciente pode ir, respeitando os limites dele, e dessa forma montar um treino para ele de acordo com a necessidade e também respeitando os valores de referência da diretriz. Apesar do fisioterapeuta ser um profissional totalmente autônomo, onde ele pode sim prescrever para o paciente os exercícios que ele julgar corretamente, obviamente dentro da diretriz, respeitando os limites, a gente ainda tem muita participação ativa dos médicos em casos como esse. Quando o médico prescreve a terapia dupla, mais uma meta de pressão que se mantenha a 3 por 8, você vai saber do que ele está falando, conhecendo da maneira correta a diretriz. E a equipe multidisciplinar vai funcionar. O paciente vai confiar mais no trabalho de ambos em conjunto. Você vai parar de ser visto como apenas um professorzinho de academia, por exemplo, uma pessoa que está lá para passar exercício, dar choquinho, porque é essa a visão que eles têm, e você vira de fato parte do tratamento, onde você vai estar acompanhando esse paciente do início ao fim e receitando tudo que ele precisa, os melhores exercícios e dando o suporte que ele necessita para que a gente tenha total controle dessa pressão arterial. E por fim, a hipertensão chega sem aviso prévio. Ela não vai te dar um sinal, ela não vai te mandar uma mensagem antes falando: estou chegando para atrasar na vida do seu paciente. Mas a diretriz é prevenção. Ela avisa, ensina a tratar cedo e medir da forma correta. Isso salva a vida do paciente.